Vamos falar de treino de comunicação funcional e a nossa convidada é a Renata Mitchell. O treino de comunicação funcional é mais uma prática baseada em evidência. De modo geral, ela é uma prática que ela vem em conjunto com a avaliação funcional. É a partir da avaliação funcional que eu identifico o que aquele indivíduo quer dizer com aquele problema de comportamento e aí sim eu treino com que ele consiga emitir respostas funcionais e sociais com a mesma função. Por exemplo, eu identifico na avaliação funcional, na análise funcional, que uma criança ela sempre se morde e a família dá chocolate, bala, sorvete. Então eu posso, na hora do treino de comunicação funcional, ensinar o PECS e fazer com que a criança peça através do PECS, ou de uma figura de comunicação alternativa, o chocolate ao invés de se morder. A literatura costuma colocar dois elementos de comparação no gráfico. O aumento das respostas de pedido, por exemplo, chocolate vocalmente ou através de figura, e número de respostas inadequadas, número de mordidas, por exemplo. E costuma apresentar esses dados mostrando justamente que o aumento de respostas de pedido reduz o número de respostas inadequadas, agressivas e autolesivas. Então, essas duas práticas, elas vêm em conjunto, né? A prática da avaliação funcional e a prática do treino de comunicação funcional. Então, é super importante entender que respostas de bater, de morder, de gritar, elas geralmente têm função de pedido, de comunicação, e esse treino de comunicação funcional é fundamental para reduzir respostas agressivas e autolesivas. Meu nome é Renata Michel, eu sou analista do comportamento, sou BCBA. Eu trabalho com autismo há mais de 10 anos e eu fiz meu mestrado e estou agora terminando meu doutorado na PUC São Paulo. E eu estudo desde o início e desde antes, na verdade, do mestrado e doutorado, a relação entre a comunicação e a existência de comportamentos inadequados em indivíduos com autismo. Na prática, né, na nossa experiência clínica, na minha experiência clínica, é muito útil você entender, né, você aplicar o FCT, porque se você imaginar de uma grande maioria de comportamentos disruptivos, quase que todos, ou a grande maioria deles, realmente vão estar ligados a o indivíduo necessitar comunicar alguma coisa que ele quer, que ele precisa, ou que ele não quer fazer, né? Então, se a gente desenvolve a capacidade de comunicação dessas necessidades, consequentemente, os comportamentos inadequados que tinham a função de comunicar isso vão diminuir. O maior desafio que eu acho que o FCT, né, o treino de comunicação funcional, tem alguns desafios. Eu acho que o maior é o fato a gente necessita de uma análise funcional feita previamente, né, antes do treino, para que a gente faça o treino da maneira correta, eficaz, né, que tenha resultados que a gente realmente veja que está diminuindo os comportamentos inadequados. E eu acho isso é uma grande força para o FCT, porque ele se baseia em análise funcional, que é um procedimento super comprovado cientificamente, mas ao mesmo tempo a gente acaba encontrando algumas dificuldades, porque a análise funcional muitas vezes precisa de um ambiente controlado, precisa de algumas manipulações que nem sempre a gente tem o melhor cenário para fazer. E também a gente precisa explicar para o professor, para o pai, enfim, para as pessoas que estão ali na vida da criança, que a gente necessita dessa resposta. Então não adianta eu fazer um treino de FCT para uma criança, ensinando ela a comunicar que ela quer o iPad, quando na verdade o comportamento disruptivo dela é para comunicar que ela não quer fazer a lição de matemática. Então eu preciso ter certeza da função do comportamento para ter uma intervenção eficaz.
Na verdade, qualquer topografia pode ser utilizada no treino de FCT, tá? Então, na verdade, o que a gente vai fazer previamente é uma análise de como aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, enfim, consegue se comunicar. Se ele não tem repertório de comunicação nenhum, a gente pode usar um sinal, algo bem simples que a gente vai ensinar. Pode ser um treino por comunicação, né, por troca de figuras também, que é uma forma bem comum e bem fácil de você ensinar quando é um indivíduo que não tem repertório nenhum. Quando o indivíduo fala, né, se comunica vocalmente, aí a gente ensina vocalmente, né, o que seja fácil dele aprender, né, não pode ser algo muito difícil, porque senão ele não vai, né, trocar pelo comportamento inadequado, e alguma coisa que a comunidade que ele está inserido consiga compreender. Não, o FCT ele pode ser utilizado para qualquer indivíduo que tenha um comportamento disruptivo com função de comunicação, né? Então não é para criança grave, ou é só para criança, ou até eu tenho falado adolescente, adulto, porque é para qualquer indivíduo que tenha uma dificuldade de comunicação e que por isso esteja emitindo, né, um comportamento inadequado com função de comunicação. Na verdade, se a gente pensar, até crianças típicas fazem isso, né? De crianças que a gente chama de neurotípicas, né? Que não tem nenhum diagnóstico. Quando a criança é bem novinha, é bem comum que ela, inclusive isso tem várias pesquisas, que ela comece, por exemplo, a gritar para chamar a atenção da mãe e do pai, ao invés de falar, porque para ela ainda é mais difícil a linguagem, né, vocal. Então ela começa, só que daí o que naturalmente os pais fazem? Não tô entendendo o que você está falando, pede direitinho para mãe, e aí dá o modelo e ela segue o modelo, e aí com o desenvolvimento da fala, isso vai ficando para trás. O que acontece com o autista é que isso, né, não acontece, por assim dizer. Como para ele a fala, muitas vezes vocal, continua sendo muito difícil, ele permanece, né, ou ele começa a usar de comportamentos inadequados. Óbvio que eu não estou falando de todos, mas esse tipo de exemplo é bem comum. A gente tem crianças que têm pouquíssimo atraso de fala, às vezes, mas tem comportamentos inadequados na clínica. E aí a gente utiliza do FCT para que ela faça essa substituição, né? Se comunique vocalmente, por exemplo, ao invés de chorar, de gritar, né? E aí, conforme ela vai desenvolvendo a comunicação mais próxima ao que é esperado para a idade, ela vai naturalmente deixando de utilizar esses comportamentos inadequados. Os indivíduos mais graves, ou os indivíduos que estão classificados como mais graves porque apresentam essas questões de heterolesivo ou autolesivo, elas vão ter um benefício, digamos assim, muito visível a curto prazo, que é justamente parar esses autolesivos, né? Porque para uma criança que está, por exemplo, sei lá, com a cabeça na parede, a gente precisa urgentemente que pare, não adianta às vezes só uma diminuição, né, porque é um comportamento muito perigoso. Então o FCT é utilizado para que ela perceba assim, uma vez que a gente descobre a função, então vamos supor que a função seja dor, né, um exemplo, e ela utilize um cartãozinho para comunicar que ela está com dor, e aí seja dado um analgésico, por exemplo, ela não precisa mais do recurso de bater a cabeça na parede. Então, quer dizer, isso é muito relevante, né, porque o autolesivo, como eu disse, o grau de periculosidade dele é muito maior do que simplesmente um chorar, um gritar, né, que tem mais um impacto social. Então, eu acho, por isso que muitas das pesquisas, principalmente no início, na literatura, a gente vê ligada a esse tipo de topografia de comportamento. Então, ou heteroagredir, né, agredir o outro, ou se autolesionar.